Olá para você que acompanha as redes sociais do Jornal Diário do Iguaçu. Estamos recebendo no nosso talking de hoje senhor Heron Giordani, presidente do PSD de Santa Catarina. Ao meu lado aqui, senhor Quirino Ribeiro. Seja muito bem-vindo, senhor Heron, ao nosso talking daí para nós conversarmos um pouquinho. Obrigado, prazer estar em Chapecó, especialmente na companhia do Dr. Quirino, meu amigo, do Igor, aqui no Diário do Iguaçu, esse importante veículo de comunicação, do meu amigo Leno. Costumo chamar o Leno de Roberto Marinho do Oeste, porque o homem é poderoso na imprensa, não é fraco. E para mim é um prazer estar aqui nessa prestigiada audiência que vocês conseguiram construir. Senhor Heron, primeira pergunta então direcionada a você. Para que você se apresente, então conte um pouquinho sobre a sua carreira política, sobre quem é o Heron Giordani. Eu comecei a minha vida pública dentro de casa, porque meu pai foi 4 vezes prefeito de Faxinal dos Guedes, a minha mãe vereadora por 2 mandatos, e eu me criei dentro desse ambiente. Mas tive a primeira experiência em 1999, quando fui convidado a trabalhar na Assembleia Legislativa, no gabinete do então deputado Paulinho Bornhausen, onde iniciei numa assessoria parlamentar e em 9 meses já assumi a chefia de gabinete do deputado Paulinho. Depois do Paulinho, fiquei 2 anos com o então deputado estadual João Rodrigues, nos anos 2003 e 2004, e o acompanhei quando ele venceu a primeira eleição aqui em Chapecó. Trabalhei com o João durante todo esse período, fiquei um período com o Zé Caramori, depois fui para a prefeitura de Florianópolis, onde fui secretário da Casa Civil da capital do estado, em 2013 e 2014, membro do Conselho de Administração da Celesc, e em 2018 assumi a chefia de gabinete da presidência da Assembleia, quando o deputado Júlio Garcia foi eleito presidente pela 3ª vez. Passado esse período, fui secretário da Casa Civil do Governo do Estado, durante 1 ano e meio praticamente, e candidato a vice-governador nas eleições de 2022. Por fim, para fazer um relato muito breve, sucinto, não querendo esquecer de nenhuma passagem, assumi a presidência estadual do PSD, onde estou até hoje. Está mantendo até hoje. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua presença, porque você, além de tudo isso que você falou, que realmente é um orgulho, mas é um cidadão exemplar, um jovem moderno, de política moderna, e que tem algumas peculiaridades. Uma delas é o seguinte: prometeu, faz. Nunca vi falar que você prometeu alguma coisa e não cumpriu. Então isso para mim é muito importante. E segundo, a forma de articulação que você tem, que isso está mostrando o PSD antes e o PSD agora, na sua presidência. Mas o que eu tenho de melhor são os amigos generosos, como o Quirino. Mas então nós, partindo efetivamente para a nossa conversa, o PSD a nível nacional, que tem o Kassab como presidente, hoje é um aliado do governo Lula. Tem 3 ministros, e esses 3 ministros da Minas e Energia, o da Agricultura e o da Pesca. Um de Pernambuco, outro do Paraná e mais um outro lá de Minas Gerais. Isso aí não deixa um desconforto para o PSD, que é um partido de direita? Vamos rebobinar um pouco a fita, Quirino, para poder compreender essa situação. O partido PSD não aderiu ao governo Lula, assim como não disputou a eleição de 2022 na companhia ou na coligação do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma postura de liberação dos seus filiados, e o partido não figurou na chapa com nenhuma coligação das que disputaram a eleição presidencial. O Kassab então ficou isento? O partido ficou isento. O partido não participou da coligação do PT, e liberou seus filiados. Por quê? Porque uma parte do partido, e sobretudo a parte que integra o norte e nordeste, da Bahia para cima, tem uma ligação mais à esquerda. E não é só o partido PSD, se a gente for analisar. Quase todos os partidos há uma tendência de ter uma ligação mais à esquerda. Basta ver os resultados que foi naquela eleição presidencial e os resultados agora da eleição de 2024 também. Diferentemente disso, e é o que a gente defende, do centro-oeste para baixo, centro-oeste e sul, um alinhamento e uma defesa totalmente da direita.
Olha a postura que teve o governador Ratinho, no Paraná, de apoiar a eleição e a reeleição do presidente Bolsonaro, e a postura que nós aqui em Santa Catarina também tivemos, de apoiar a eleição e a reeleição do presidente Bolsonaro. O que aconteceu na formação do governo é que as bancadas do Senado e da Câmara acabaram indicando membros para a composição do governo. Os ministros são do Norte, Nordeste e do Mato Grosso do Sul, né? O Favor, mas não conta com o consentimento do partido. O presidente Kassab tomou uma postura de direita. O partido, e ele pessoalmente foi um dos maiores articuladores da eleição do governador Tarcísio em São Paulo. Tanto é que o vice-governador do Tarcísio, Felício, é do PSD. O secretário de governo hoje do Tarcísio é o presidente nacional do partido, o Gilberto Kassab. E a postura que a gente tem no Sul e no Sudeste é muito mais ligada à direita. Então, só para compreender essa diferença então, que há. Isso vale dizer que não existe aqui para o Sul, não existe desconforto nesse posicionamento, né? Nenhum que desconforto. Existe dos 3 ministros que são do PSD e que compõem Pela o posição que a bancada adotou, dada a liberdade que o Kassab sempre deu para cada um trabalhar, mas que não é uma posição de partido. Muito bem. Perfeito. Senhor Heron, como que você avalia o desempenho do partido nessas eleições municipais? Nós percebemos que o processo de eleição no Brasil, e não é diferente em Santa Catarina, está passando por uma troca geracional. E quem não compreender isso vai sofrer as consequências nas eleições e nas próximas eleições. Nós tínhamos sob a presidência do partido o então ex-deputado estadual Milton Ops, que decidiu não disputar a eleição novamente, largar a política e cuidar das suas empresas, e também, com a coincidência do final do mandato de deputado estadual, a declinar da presidência do partido. Bom, o partido entendeu que era necessário renovar, mas essa renovação é sem prescindir dos conselhos, da participação, da experiência de quem nos trouxe até aqui. Mas queriam dar uma cara nova. E esse foi o desafio lançado, eu acabei aceitando para representar um grupo com um trabalho que começou previamente, há 1 ano e meio antes da eleição municipal, de identificação de lideranças, de renovação, de construção de partido em cada localidade. Nós tivemos muita dificuldade de montar isso nas eleições anteriores, porque tivemos uma pandemia e os partidos, todo mundo, né, não só os partidos, ficaram dentro de casa. Esse trabalho de movimentação foi prejudicado e que a gente tinha que retomar com muita intensidade. E foi o que nós fizemos. Vocês devem lembrar, e quem vive no meio político lembra, que a cada movimento, a cada reunião, a cada encontro do PSD, todos os líderes participavam simultaneamente. O prefeito de Florianópolis, o Topázio, o prefeito de São José Urbino, o prefeito João Rodrigues, os deputados estaduais, os deputados federais, né? Eles costumam brincar, e aqui no Oeste a gente compreende esse ditado com muita facilidade, que andavam como um bando de coati, onde ia todo mundo. Justamente para demonstrar essa unidade, essa união e a formação de um projeto que não é um projeto personalizado, é um projeto de um grupo. E o resultado apareceu. Nós conseguimos aumentar o número de candidatos, a prefeito, a vice-prefeito, a vereador. Nós conseguimos manter o tamanho do partido em relação ao número de prefeitos, mas aumentar a densidade populacional e eleitoral das cidades onde governamos. Aumentamos o número de vice-prefeito de 31 para 47, aumentamos o número de vereadores de 365 para 395 e o partido acabou se destacando. Por quê? Porque todo mundo sabia que o PL iria crescer no Estado. Pela força do 22 e do Bolsonaro, é um efeito da nacionalização da eleição, pela máquina pública, hoje o PL governa o Estado de Santa Catarina, teria muito mais facilidade. E nós fizemos uma interpretação de que se mantivéssemos o mesmo tamanho, significaria um crescimento. E houve um porque crescimento. O crescimento do PL não se daria em cima da gente, foi o que acabou acontecendo. Partidos como o PSDB encolheram, não foi fruto da falta de trabalho, da capacidade, né, das lideranças locais. É um processo nacional que vai desintegrando o PSDB ao longo do tempo. Aqui não foi diferente. E o MDB, que viu o partido encolher de 96 para 70 prefeituras. São os 2 partidos que mais encolheram e que permitiram o crescimento do PL. Os demais
PSD e progressistas acabaram mantendo exatamente o mesmo tamanho, o que eu considero uma vitória e um crescimento. Eu vou entrar no gancho desse aí, porque você disse do aumento das prefeituras e tal, que era essa a pergunta feita. Mas eu quero aproveitar esse gancho aí para te fazer uma seguinte colocação. O governador Jorginho Melo, na sua região, ele não conseguiu emplacar nada. Ele não fez prefeito em Joaçaba, não fez prefeito em toda a região dele. Isso aí é algum sinal, porque na sequência nós teremos aí o Jorginho Melo contra o João Rodrigues, que é o que se espera que poderá acontecer, até porque o João Rodrigues, no SBT ontem, disse claramente que é o seguinte: eu sou candidato, ainda pré-candidato, mas sou candidato. Então isso aí começa já a mexer com as eleições de 2026. Então a pergunta que eu faço é o seguinte: sendo essa visão que nós estamos dando, o Jorginho Melo vai enfrentar um partido, que é o PSD, que tem Blumenau, que tem Criciúma, que tem Joinville, que tem São José e que tem apoio, entre aspas, de Florianópolis. Você acha que isso é fundamental? Vamos lá. Em relação à eleição municipal no meio-oeste, né, que é a base do governador Jorginho. O PL tinha candidatos em quase todas as cidades daquela microrregião, acabou elegendo somente o prefeito de Ouro, que foi uma eleição com candidatura única, e o prefeito de Catanduvas, onde o PSD é vice. As demais, o PL acabou sendo derrotado. Nós, PSD, vencemos em Luzerna e Capinzal. O PSDB foi o grande vitorioso na região, vencendo Joaçaba, Erval do Oeste, e Ibicaré e Água Doce. São 4 prefeituras que serão administradas pelo PSDB, e esses 2 partidos hoje não fazem parte da base do governo. Eu não quero acreditar, eu não quero atribuir, né, ao governador Jorginho a derrota dessas cidades. Por mais que seja a base dele, a eleição municipal ela é muito particular. O eleitor não faz essa vinculação. Se a gente perceber o que aconteceu com a passagem do presidente Bolsonaro por Santa Catarina nas eleições, a gente vai compreender um pouquinho disso. Eles conseguem separar a eleição municipal da eleição nacional. E eu acho que isso aconteceu, né, sem querer atribuir ao governador Jorginho a derrota do PL ali. Naturalmente, que ele é o governador e o presidente do partido, mas ele não era o candidato. Então, eu acho que cada situação tem que analisar com a devida particularidade. Mas, em contrapartida, as grandes cidades, Blumenau, Florianópolis, Joinville... Em contrapartida, o PL fez, das 20 maiores, elegeu 9. Nós, das 20 maiores, elegemos 7. Né? Eu acho que também com cada um com a sua particularidade, nós focamos o trabalho nessas 20 maiores, aonde reside 2/3 dos catarinenses, nas 20 maiores cidades, e 1/3 nas outras 275. Então tem que ter atenção para esse movimento, e o jogo ficou muito equilibrado. Eu acho que um dos principais fatores do crescimento do PSD foi a independência. Nós não fazermos parte do governo, embora os deputados estaduais do PSD é uma das bancadas mais fiéis ao governo, não por ser governista, porque foram favoráveis aos projetos que são importantes e necessários para o estado de Santa Catarina. Mas para que isso aconteça, nós não precisamos de cargo em troca, nós precisamos de emprego, nós não precisamos de secretaria, de espaço nenhum. O que é bom para o estado, os deputados aprovam com liberdade que tem para exercer seu mandato. Pelo menos o partido trabalha assim. Agora, em relação ao futuro, a 2026, essa independência que fortaleceu o partido nas eleições municipais vai naturalmente manter um projeto de independência e de protagonismo para as eleições de 2026. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, reeleito para o 4º mandato com 83% dos votos, tem todas as credenciais, tem todo o apoio do partido para prosseguir com um projeto, uma candidatura de candidato a governador, e hoje na condição de pré-candidato, se assim desejar. Todo o partido gostaria muito de que esse projeto se viabilizasse e que se concretize em 2026. Mas tem um trabalho longo pela frente. Sim. É um trabalho partidário, é um trabalho de formação de alianças com outros partidos, de conquistar novas lideranças, de fazer especialidade. Fazer com que o eleitor compreenda e queira um projeto
dessa natureza. Não adianta hoje formar uma sopa de letrinhas, fazer conchavos partidários, dividir espaço futuramente, que não funciona. Isso funcionou no passado, mas hoje o eleitor está muito atento e avesso a esse tipo de comportamento. Então, se for uma candidatura que se viabilize a partir da base, certo? Tenho certeza que a gente vai levar isso adiante. Certo. E já nesse sentido, eu gostaria de fazer o questionamento, Heron, se o prefeito eleito aqui em Chapecó, João Rodrigues, é o principal nome do PSD para as eleições de 2026. O PSD tem um quadro de grandes lideranças, mas as que poderiam assumir esse papel já, algumas demonstraram o interesse de permanecer governando as suas cidades até o final do mandato. Hoje o João, que já declarou o desejo de disputar a eleição para o governo em 2026, é o nome que está ganhando campo dentro do partido, não só dentro e fora do partido, e é o único nome que se apresentou com esse desejo. Então, não tem cadeira marcada? Não tem. Qualquer um que tiver competência para viabilizar o projeto vai ter o apoio do partido. Mas o João hoje está com grande destaque, né, avançando muito esse território. Sem dúvida. Agora, eu quero fazer uma outra colocação, que o senhor estava falando que vai depender muito das articulações que haverão nesses próximos 2 anos. Mas por falar em articulação, se você for ver os Pavão, o Pavão lá em Balneário Camboriú e a filha dele lá em Camboriú, e se for ver o Jader Daniele aqui na sua cidade natal, né, vê que a articulação é a sua especialidade. Então a pergunta é o seguinte: você acha que essa articulação é viável e você acredita na possibilidade real de termos um governador de Chapecó? Eu acredito muito, tanto é que estou trabalhando com muita confiança na construção desse projeto. Eleição ela não é simples assim. Você precisa de alinhamento no mínimo de 4 elementos. O primeiro é o candidato. E nós temos no João um excelente nome, qualificado, testado nas urnas, com uma ficha de serviços prestados à sociedade que o credenciam para esse fim. Além de ter uma comunicação... E com muita vontade de trabalhar. O João é um guerreiro, o João trabalha muito. Segundo, é a estratégia. Acho que a estratégia na formação do projeto ela é muito importante, porque você tem que identificar o sentimento popular e se conectar a essa realidade. O terceiro é proposta. Por que nós queremos apresentar uma candidatura para o estado de Santa Catarina? Para quê? Com que finalidade? Com que objetivo? Com que projeto? A proposta ela faz parte disso. E a quarta é a mobilização. Propriamente, isso começa num estágio mais avançado, mais adiante. Mas a gente, cuidando de cada uma dessas etapas, está preparando a conversa com outras lideranças. Estamos num diálogo muito avançado com o Partido Novo, com o prefeito reeleito de Joinville, o Adriano, que a gente acredita que vai se integrar a essa proposta, com o Podemos, presidido hoje pela deputada Paulinha, com a União Brasil, que já foi parceiro do PSD nas eleições passadas, e o deputado Fábio Chiochetti é o construtor desse projeto também, importante aliado, até porque a gente vê movimentos no cenário nacional que poderão dar esse protagonismo, inclusive a União Brasil, como eventual candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência. Né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, são circunstâncias alheias ao nosso controle, mas que poderá daqui a pouco trazer um efeito para os estados. Então é com essa resiliência, com esse discernimento, com essa paciência, né, que o tempo nos exige, que a gente vai construir essa aliança para 2026. Perfeito. E existe alguma possibilidade do PSD apoiar a reeleição do atual governador Jorginho Melo? Olha, em política tudo pode acontecer. Eu vejo hoje um clima desfavorável a esse movimento, porque nós recém saímos de uma eleição municipal onde o PL e o PSD tiveram duros embates com cicatrizes profundas em alguns casos. Eu vou citar Criciúma. A eleição de Criciúma foi conhecida por todos, uma eleição que deixou muitas marcas, né? Nós fomos vitoriosos, o prefeito Vaguinho ganhou a eleição, com o prefeito Clésio, que é o maior líder de Criciúma e da região sul, não só do PSD, sido afastado, preso durante 24 dias, e esse efeito acabou gerando influência na eleição municipal. Mas do mesmo modo nós tivemos duros embates com o PL em São José. O prefeito Orvino venceu a ex-prefeita Adeliana numa eleição que não foi nada tranquila. Em Balneário Camboriú,
a eleição foi contra o PL. A Juliana venceu o candidato do PL também, com protagonismo que a cidade já projeta naturalmente, mas com a ida do presidente Bolsonaro 4 vezes durante toda a construção e o período eleitoral, com seu filho candidato a vereador naquela cidade. Do mesmo jeito tivemos esse episódio em Itajaí, em Navegantes, enfim. Eu tenho hoje muita dificuldade de reunir o partido, a executiva do partido, e analisar eventualmente uma proposta dessa que não existe, não há diálogo nenhum por enquanto nesse sentido, justamente porque nós estamos saindo de um processo de eleição municipal com feridas para curar. E porque, naturalmente, o projeto número 1 do PSD é de independência, de protagonismo e de liderar um processo de uma alternativa para o Estado. Muito bem. Então, eu queria te fazer uma última pergunta, e essa pergunta diz respeito a que nós temos conversado hoje aqui, dizendo que daqui a 2 anos a política, não sei o que é que tem em 2026. A política já começou. Tanto é que a Assembleia Legislativa está mexendo com troca da presidência da Assembleia Legislativa, que é fundamental nesse mês de novembro agora. Então, o bloco está na rua. Como é que o senhor fala sobre isso? Eu prefiro falar sobre a Assembleia Legislativa com um pouquinho mais de reserva, querido, porque os partidos têm pouca participação e influência nesse processo. Quem tem legitimidade são os 40 parlamentares. Ela é uma eleição de 40 votos e somente os parlamentares é que teriam legitimidade para tratar desse assunto. Mas o que eu olho de fora, percebo movimentos muito fortes do governador no início desse processo para tentar manter a presidência da Assembleia com o MDB, e lhe digo, se o deputado Mauro de Nadal pudesse ser o candidato, se a legislação permitisse que o deputado Mauro de Nadal pudesse ser candidato pela 3ª vez, ele teria naturalmente apoio, inclusive, da nossa bancada. Ele fez um excelente mandato para Santa Catarina, para os deputados, para os servidores daquela casa, e merece, de fato, o nosso reconhecimento. Tendo o Mauro fora do processo, que é a situação posta, eu vejo a Assembleia caminhando para um 4º mandato do deputado Júlio Garcia. O deputado Júlio já foi presidente durante 3 mandatos, as 3 vezes eleito por unanimidade, e hoje, né, é o deputado que mais circula, mais tem credibilidade, mais é visto como um bom gestor, né, daquele poder, para preservar a independência e também a harmonia entre os poderes, porque ele tem capacidade e experiência para isso. E conhecimento, né? Muito conhecimento. E isso tudo poderá influir e vai influir, certamente, nas eleições de 2026. Veremos. É articulador e ligeiro. Mas olha, eu por mim fiquei muito satisfeito, muito feliz de poder entrevistá-lo, e foi uma honra para mim contar com a sua presença. Obrigado, prazer reencontrá-lo e participar desse bate-papo gostoso aqui, que sempre enobrece e traz muito conhecimento e cultura para a gente. Eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo com uma última pergunta também, em relação a se você, pessoalmente, pretende concorrer a algum cargo em 2026. Nunca pretendi e acabei disputando, por circunstâncias alheias à minha vontade. O que houve naquela eleição foi um chamamento do partido e eu acabei, como bom soldado, cumprindo uma missão. Mas eu, ao assumir a presidência estadual do PSD, defendi, e vou permanecer nessa tese, de que o presidente estadual de um partido não pode participar de eleições. Ele tem que fazer um projeto partidário, coletivo, sem qualquer pretensão pessoal. O que a gente viu em quase todos os partidos na história mais recente das eleições é de que o presidente da agremiação acabava virando o candidato do principal cargo em disputa, né, oferecido ao partido, e muitas dessas vezes não deu certo. Então, é o presidente do time querendo jogar. Exatamente. Então eu prefiro manter nessa tese que eu defendi ao assumir o partido, e não tenho desejo nenhum de disputar eleições nem em 26, nem em 28 e nem no futuro. Poderia ter disputado agora em Chapecó, quando recebi o convite do prefeito João Rodrigues para participar da chapa na sua reeleição. Mas mantendo esse pensamento, eu acabei declinando e quero preservar essa ideia. Aliás, só para concluir, eu já encerrei, mas voltei de novo. Vamos fazer um aditivo. Foi o vice-prefeito que empossado, o amor, foi um gesto decente, de fialdade, de dignidade, e que poderá influir em muito em 2026.
o João, ao escolher um candidato do mesmo partido, ele passou uma mensagem de que ele quer vestir a chuteira para jogar o campeonato de 2026. Esse é um fato, né? E o Valmor, ele construiu isso ao longo da história. O Valmor se preparou, o Valmor tem 4 mandatos, foi secretário de quase todas as pastas no governo e amadureceu muito nos últimos tempos. E é um profundo conhecedor. Eu acredito que a cidade estará em boas mãos se isso acontecer. Perfeito. Então, Heron, gostaria de deixar um momento para que você faça a conclusão desse bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Sempre que tiver, retornarei aqui, porque além de reencontrá-los, o que já é um prazer pessoal, uma satisfação pessoal, a gente conversa com a nossa gente aqui de Chapecó, do Oeste, e eu sei que a abrangência desse veículo é muito maior do que essa, e é importante fazer com que a gente leve ao conhecimento do eleitor de Santa Catarina, enfim, dos nossos filiados, né, de todo mundo que acompanha e participa da política, da boa política, possa ter conhecimento das ações que estamos desenvolvendo. Para mim é um prazer, uma satisfação e só tenho a agradecer a oportunidade que tive na manhã de hoje. Perfeito. Em nome do Diário do Iguaçu, estamos sempre de portas abertas. Obrigado. Recebemos no nosso talking de hoje, então, o senhor Heron Giordani, presidente estadual do PSD. E para que você fique bem informado, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Diário do Iguaçu, e também o nosso site regional.com.br.